Salmo capítulo 8. Vamos ler. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. A gente tem um resumo aqui de todo o Salmo. O que ele está falando aqui é um resumo, é uma sentença para explicar todo o Salmo. Ele está deslumbrado com a glória de Deus vista na natureza. Nossa, agora está chegando todo mundo. Antes não vai chegar ninguém aqui. Verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, e todos. Também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A ideia aqui é que Davi está deslumbrado com a glória de Deus. Essa interjeição de vocativo aqui, o ó, né? O ó, esse ozinho com acento agudo aí, é uma interjeição de chamado. Ele está chamando, olha, e chamando naquela maneira cheia de emoção. Não chamando de qualquer maneira. Não chamando quando você diz, ô seu João, vem aqui. Não, esse ó dá a ideia de alguma carga de emoção aí. Ó Deus, quando eu olho a natureza, a criação, eu te enxergo e eu fico deslumbrado ao olhar a natureza. Eu fico deslumbrado porque eu vejo o dedo do Senhor, como se fosse uma obra de arte, como de fato é. Ele diz aqui, né? Deus com seu dedo, ele usa essa expressão. A natureza é a grande obra de arte de Deus. Afinal de contas, todas as outras obras de arte não são retratos, direto ou indireto, da natureza. Portanto, a criação é a maior obra de arte de todos os tempos. Deus é o maior artista. Então Davi está dizendo, quando eu olho a natureza, eu fico deslumbrado. E aí, ele vai além. Se o resumo do Salmo é Davi deslumbrado ao ver o dedo de Deus na criação, o dedo de Deus pintou o homem como personagem principal desta obra de arte. É isso que o texto diz. Inúmeras vezes nós falamos aqui que o homem é pecador e isso é verdade. Mas a Bíblia também diz que em Cristo Jesus, este homem é cheio de glória e de honra, cheio de dignidade. Primeiro princípio, então. William, não está muito alto aí, não? Tá não, né? Então baixa só um pouquinho o retorno aqui. Davi está deslumbrado com a glória de Deus. Ele olha e diz, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ou seja, em toda a criação. O teu nome está ali. A tua face está ali. Em cada coisa criada. E ele se deslumbra. É isso que ele está dizendo aqui. Eu estou deslumbrado. Se não há Deus, toda a natureza, toda a existência é sem graça, é enfadonha, é um peso. O nascer do sol, por exemplo. O nascer do sol com Deus é o quê? Oh, Deus! Quão maravilhoso e bondoso és o Senhor. Isso é o nascer do sol com Deus. Perto da minha casa, eu consigo ver ali, ter uma visão muito boa para ver o crepúsculo. Então, eu gosto de ver o crepúsculo da tarde. Aí eu paro lá de bicicleta, fico olhando e falo, gente, que coisa. Senhor, tu és tremendo. Tu és tremendo. Se há um Deus por trás da criação, há deslumbrar. Agora, sem Deus, eu olho para o nascer do sol e digo o quê? Ó forças do acaso, que sem objetivo algum, sem propósito, por acidente, criaram o sol.
E aí no meio da minha conversa com as forças do acaso, eu falo, não, peraí, as forças do acaso são inanimadas. Eu estou conversando com quem? Eu sou louco. Não tem nem sentido eu ficar aqui me deslumbrando com o nascer do sol, se esse sol é apenas matéria. É só isso, não há nenhum propósito por trás do sol, não há um criador por trás do sol, é tudo acidente. Tudo ajuntamento de moléculas, é só isso. Sem Deus, tudo, toda a existência se torna enfadonha. Seu filho é apenas um ajuntamento de moléculas, nêutrons e prótons reunidos acidentalmente, que vai ter um fim. Depois que morreu, acabou o seu filho. Isso é a existência sem Deus. Seu trabalho não possui significado. Não possui. Nenhum. A não ser ganhar dinheiro. Sua dor, seus sofrimentos, nenhum significado. Não há um propósito maior nos seus sofrimentos. Você nasceu cego aqui, se deu mal. Não há esperança para você. Se não há Deus, não há esperança alguma. Agora, se há Deus, você talvez nasceu cego aqui, para quem sabe enxergar melhor na eternidade. Agora, se não há Deus, você é um baita de um azarado, acabou. Se não há Deus, meu querido, a vida é uma desgraça. Não há deslumbramento se não há Deus. Não há. O livro de Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ele está, num dado momento ali do livro, ele está narrando a visão que ele tem da existência na perspectiva de alguém que não crê em Deus. E aí, qual é a conclusão que ele chega? Ele diz assim: eu vi que debaixo do sol tudo é ilusão. Tudo é correr atrás do vento. Não adianta nada, não tem propósito. Ele diz, casar, viver os prazeres é sem sentido. Ganhar dinheiro é sem sentido. Buscar o conhecimento é sem sentido. Sabe por quê? Porque o sábio e o tolo vão para o mesmo lugar, para o buraco, para a cova. É tudo sem sentido se não existe Deus. Tudo. Tudo. Olha que coisa interessante. Eclesiastes 1:4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Não muda. É um tédio. Sem Deus é um tédio. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. E depois ele vai dizendo, tudo é canseira. É uma repetição constante, sem propósito, é um enfado. Veja como ele diz, como ele descreve o nascer do sol. É a mesma coisa todo dia, é uma chatice. É assim que ele descreve a existência, na perspectiva de alguém sem Deus. Olha que coisa interessante agora. Agora nós temos o salmista. O salmista agora vai descrever o nascer do sol na perspectiva de alguém que crê em Deus. Veja como ele descreve. Os céus proclamam a glória de Deus. Sem voz, a natureza é um pregador que anuncia a um Criador. Porque veja a criação. Há um relojoeiro, porque veja o relógio. Um relógio, um sistema tão inteligente, não vem do nada. Há uma mente inteligente por trás do relógio. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa outro dia. Entendeu o que ele está falando? Como que Eclesiastes, o homem sem Deus, disse que o dia é chato, mesmice, canseira. Só levanta, faz a sua volta e descansa. É óbvio que ele está fazendo a perspectiva de nós aqui que vemos, né? Ai, meu Deus, que chatice. Mesmice. Como que o salmista vê o dia? Como um poeta. Um dia faz discurso acerca do outro dia. É novo a cada manhã. A mesma coisa, visto na perspectiva de alguém que crê em Deus, é totalmente diferente na perspectiva daquele que não crê em Deus. Impressionante isso. Eclesiastes 1:5. Levanta-te o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. E logo em seguida ele vai dizer, canseira. É uma canseira, uma repetição, sem graça, é enfado, diz o autor de Eclesiastes. E o salmista? No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói,
a percorrer o seu caminho. Qual é a linguagem que ele utiliza para descrever o sol? Romântica. O sol é como um herói que se levanta e vai correndo até conquistar a sua amada. Sem Deus, o que é o sol? Se levanta, se põe todo dia a mesma coisa. Meio-dia ele está exatamente no mesmo lugar, basicamente. É uma chatice. Com Deus, o sol é um herói. O sol sai de manhã a percorrer o seu caminho, em busca da sua amada. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda quando nós cremos em Deus. Tudo. Sem Deus, o vento é apenas frio. A água é apenas molhada. As pessoas são apenas carne. E a morte é apenas o fim. Acabou. Sem Deus, essa é a descrição da existência. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o cara, ele está morto e está narrando a vida dele, né? E no final, ele fala assim, ele fala todos os seus sofrimentos, suas angústias, seus prazeres, e no final ele conclui assim, olha, depois de eu contar o que eu vivi, talvez você conclua que eu saí quite com a vida, não é? Eu não saí devendo nada, mas também não saí com lucro da vida. Aí ele diz, não, eu saí com lucro sim. Eu saí com um lucro. Eu não tive filhos. Isso foi um lucro. Por quê? Porque eu não perpetuei a desgraça. Porque ter filhos é isso. É apenas semear morte, sofrimento e desgraça. Essa é a perspectiva de alguém sem Deus. A existência sem Deus é exatamente isso mesmo. A existência sem Deus é uma desgraça. É uma desgraça. É morrer a cada dia. Isso é a existência sem Deus. Isso é a existência sem Deus. Né? Hoje eu estou fazendo aniversário. Eu nem lembro dessas coisas. Minha esposa que me lembra. Ela veio hoje, parabéns. Ah, lembrei. Porque na perspectiva natural eu estou morrendo hoje. É isso. É um dia a mais próximo da morte. Essa é a existência sem Deus. Tudo é sem significado. Tudo. Tudo. Com Deus, até a morte se transforma numa coisa espetacular. Até a morte se transforma no passaporte para a eternidade. Segundo, ele diz que bebês falam da glória de Deus. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. O que ele quer dizer com isso? Suscitaste força para emudecer os inimigos, para calar os inimigos. O que ele quer dizer com isso? O provável sentido é esse aqui. É este aqui. Quando você olha para um bebê que não possui linguagem articulada, ele grita que existe um Deus inteligente. Porque quem pode ter criado um ser tão inteligente como o ser humano? O acaso? Força sem propósito algum? Criaram a vida humana? Um bebê, sem abrir a boca, grita todos os dias que há um Deus inteligente no céu, que está sentado em seu trono e governa todos os dias. Um bebê declara que há o autor da vida. A criação proclama que existe um Criador. É isso que ele está dizendo. Os pequeninos gritam que eu existo. O próprio Darwin, ao falar apenas do olho humano, ele falou, olha, eu sei, é difícil acreditar que o sistema óptico tão complexo, seja fruto do acaso, é pedir demais. Eu sei disso. Eu sei, ele mesmo confessou. Realmente, eles possuem muita fé. Acreditar que tudo isso veio como obra do acaso é muita fé. Eu não tenho fé para ser ateu. Eu sou muito incrédulo. Porque quando nós olhamos a criação, quando nós olhamos a vida humana, esse projeto espetacular de engenharia, espetacular, nós só podemos concluir uma coisa: existe uma mente inteligente por trás dessa criança que é um ser inteligente. Se, por exemplo,
você chega aqui e tivesse um monte de letras, ou rabiscos aqui, ou sei lá, ou letras ao acaso, letras ao acaso, A, B, C, tudo ao acaso. Você poderia supor, olha, isso aqui é fruto do acaso. Um vento pregou essas palavras aí aleatoriamente. Mas se você chega e está escrito ali, o amor é a razão das nossas vidas. Por exemplo, você conseguiria acreditar que o acaso formou uma frase inteligente assim, com princípio, meio e fim? É exatamente isso que os ateus querem que nós acreditemos. Que toda a complexidade e a inteligência envolvida na criação e na sua existência veio como fruto do acaso. O seu código genético é exatamente isso. É a informação de quem você é. Todas as suas informações. Você vai ter cabelo ou não ter cabelo. Tudo acerca de quem você é. Letrinhas codificadas que transmitem alguma coisa. Tudo isso. Todas essas frases inteligentes que estão ali no nosso código genético, os ateus dizem, isso é obra do acaso. É isso que eles querem que nós acreditemos. O que Deus está dizendo é, a mente humana, o ser humano, anuncia que existe um Deus inteligente. Afinal de contas, Deus não nos criou conforme a imagem e semelhança dele? Terceiro, o amor de Deus pelo homem. Versículo 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Você sabe, né? Deus não tem dedo, né? Deus é espírito. É só uma linguagem figurada. É como se ele está dizendo, olha, Deus ele é um artista. Ele é um artista. Porque você sabia que o verde, ele traz calmaria. Tanto é que Palmeiras, né? É verde. Não, estou brincando. É sério, é verdade. Você imagina, preto, né, geralmente é coisa ruim, né? Mas é sério isso. Pode reparar a natureza. O que você olha quando você vê aquela grama verdinha? Imagina se toda a natureza fosse roxo. Imagina, você fica cansado. Pode reparar, a natureza ela é basicamente verde, e aí tem as suas pinceladinhas, não é? Aquela plantinha roxa, aí fica uma coisa maravilhosa. Deus é um artista, isso que ele é. Ele é um artista. Deus pintou com seus dedos o universo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a luz e estrelas que estabeleceste, que é o homem. Que é o homem, que dele te lembres e o visites. O Senhor se lembra do homem? O Senhor visita o homem, ou seja, o Senhor intervém. Porque muitas pessoas acreditam que Deus existe. Mas eles acreditam que Deus não intervém nas nossas vidas. Por exemplo, né, o pessoal fala assim, se macumba funcionasse, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? Aí alguns falam assim, tá vendo? Deus não se preocupa com futebol, Deus não intervém em nada, Deus não vai lá se meter na vida de vocês. Deus não se mete na vida de vocês. O texto diz, faz a pergunta, Deus se lembra de nós? Segundo, Ele intervém? Ele nos visita? Ou Ele é como o relojoeiro, que deu corda no relógio e partiu? Muitas pessoas acreditam assim, que existe sim um Deus, mas Ele criou o mundo, deu corda nesse relógio e foi embora para as Bahamas celestiais, tirar férias. Ele não mexe em nada. Ele pergunta então, que é o homem? Para que Deus se lembre do homem e então intervenha na vida dele. Você já sentiu isso aqui que ele está sentindo? Insignificância? Eu lembro quando eu viajei de avião primeira vez. Quando saí lá de Guarulhos. Quando o avião levantou o voo e começou a se distanciar da cidade. Aí eu falei, gente do céu. Olha o meu tamanho. E o negócio foi ficando minúsculo, minúsculo. Você pode se sentir insignificante no meio da multidão. Você pode se sentir insignificante ao olhar o seu trabalho. Você já teve essa tentação? De se sentir insignificante? A minha vida é insignificante. Não tem valor algum. Ele está dizendo isso aqui. Quando eu contemplo o tamanho do universo e eu olho para o homem que é uma pulga, eu chego a perguntar, será que Deus se importa com o homem? Será que o homem não é insignificante? E aí ele mesmo responde
a pergunta. Ele diz, não, o homem não é insignificante. Ele dá 3 provas disso. Primeiro, ele diz que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. Veja comigo aqui. Verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Se qualquer pregador no mundo dissesse isso, que o homem é um pouco menor do que Deus, ele seria acusado de blasfêmia, não? Ainda bem que é Davi. Ainda bem que é a Bíblia quem está dizendo para nós. O homem é um pouco menor do que Deus, diz ele. Deus é infinito, glorioso, poderoso. E a Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. Depois, em segundo lugar, ele diz que o homem foi coroado de glória e de honra. E em terceiro lugar, ele deu domínio para o homem, para que o homem domine sobre toda a natureza. Essas 3 marcas aqui procedem de apenas uma marca. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tudo isso aqui procede dessa identificação do homem com Deus. Deus criou todas as coisas, mas apenas em relação ao homem, o DNA de Deus, mais vivo do que nunca, está presente. Está presente. O interessante aqui é o seguinte, Paulo vai citar essa passagem aqui, aplicando-a a Cristo. Ele vai dizer que Deus colocou sobre o domínio de Cristo todas as coisas, na cruz do Calvário. Na cruz, na morte e ressurreição de Jesus, Deus deu a Cristo o domínio sobre tudo. Por que Paulo faz essa aplicação desse texto aqui do Salmo 8? Primeiro, porque Cristo, isso aqui vale para a humanidade, isso aqui é um texto que está falando da humanidade. Mas isso aqui vale para Cristo, por quê? Porque Cristo é o homem perfeito. Cristo é o homem, ele não disse que ele era o filho do homem? Mas em segundo lugar, porque em Cristo Jesus, e somente nele, nós começamos a ser restaurados na nossa dignidade. Porque veja, isso aqui que Davi está falando no Salmo 8, ele está se referindo a Gênesis. Ele não está falando do tempo presente. Porque no tempo presente o homem não é cheio de glória e de honra. Ele é cheio de vergonha. Ele está morrendo a cada dia. Ele parece não ter muito domínio sobre a natureza. O tempo todo, tsunamis se levantam e o destroem. O calor o mata, o frio também o destrói. Ele está falando aqui de Gênesis. Ele está falando lá do paraíso. Porque ali Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou, o homem caiu. E esta imagem no homem, esta imagem divina, foi arranhada, totalmente arranhada. É óbvio, ainda hoje, há dignidade no homem. Mas ele caiu daquela posição de semideus, sobre a qual ele vivia em Gênesis. E essa frase aqui é de João Calvino. Mas na cruz do Calvário, a Bíblia diz que a dignidade humana começa a ser restaurada. E este salmo aqui, o Salmo 8, começa mais uma vez a fazer sentido para o homem redimido. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus na cruz, ela é aplicada em nossas vidas. Isso significa, em primeiro lugar, que nós somos salvos. Isso quer dizer o quê? Que nos tornamos imortais. Que viveremos com Cristo para toda a glória. Que faremos parte da glória eterna. O texto aqui não diz que o homem é cheio de glória? Esse homem que está em Cristo Jesus é cheio de glória. Ele viverá eternamente na glória. Agora, Jesus também disse que em Cristo Jesus o seu povo há de reinar com ele pelos séculos dos séculos. Ou seja, o domínio é restaurado ao homem. Essa obra da cruz, ela vai se consumar quando Jesus Cristo voltar. Onde este corpo de vergonha, Paulo chama o nosso corpo de vergonha, será transformado num corpo de glória. E aí então o Salmo 8 vai se cumprir na íntegra nas nossas vidas. Agora, quais são as implicações práticas disso aqui que eu acabei de pregar? Isso aqui é um termo teológico, estou usando tudo, a definição de quem Deus é.
e de quem nós somos em Cristo Jesus. Dignos, cheios de glória, filhos de Deus, um pouco menor do que o Criador. Essa é a definição de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quais são as implicações disso? São muitas. E obviamente até a gente também pode fazer essas aplicações, grande parte delas em relação até ao homem ímpio. Ele não se converteu ainda, mas ainda assim há uma dignidade nele, porque há uma fagulha da imagem divina nele. Quais as implicações muito práticas disso aqui que eu estou falando? Primeiro, nós somos contra o aborto por conta da dignidade humana. Um homem não é igual a um porco. Apesar de os esquerdistas o tempo inteiro estarem defendendo animais, não é? De maus tratos, e muitos deles são veganos e dizem que nós não deveríamos comer um gado, uma picanha. Eles acham que é errado matar uma vaca, mas eles não veem problema algum em matar um ser humano. Eles defendem o aborto. Por isso nós somos contra o aborto. Porque ali há alguém criado à imagem e semelhança de Deus. O que mais de implicação isso tem em nossa vida? Nós temos significado. A nossa existência possui significado. A sua vida possui significado. Eu vou tentar te explicar um pouco melhor com uma ilustração. Há 3 homens levantando uma parede. 3 homens. Você pergunta para um deles, o que você está fazendo? E um retruca, estou levantando uma parede. Você pergunta para o outro homem que está levantando a mesma parede, o que você está fazendo? E ele retruca, estou construindo um quarto. Você pergunta para o terceiro homem que está construindo a mesma parede, o que você está fazendo? Estou levantando um palácio. Aqui, neste lugar. Reis vão definir o destino do mundo. A mesma parede, com uma perspectiva diferente, muda tudo, não muda? Qual será o ânimo de um homem que levanta uma parede e de um homem que constrói um palácio? Qual será? Qual será o ânimo? Qual será o ânimo de uma pessoa que varre uma casa, simplesmente por varrer? Ou de uma pessoa que varre uma casa e sabe que a sua existência é eterna e de que tudo que ela faz aqui nesta terra, por mais aparentemente insignificante, não é insignificante, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E tudo que nós fazemos possui significado e vai reverberar, vai ter uma implicação na eternidade, que seremos recompensados por tudo que fizermos aqui, por mais aparentemente insignificante que seja. Nos levantamos de manhã, fazemos o melhor para os nossos filhos, e ninguém vê. E aí somos tentados a achar que somos insignificantes. Somos tentados a achar que somente se tivermos uma vida, um trabalho que seja, aos olhos dos homens, importante e significativo, aí então a nossa vida possui significado. Mas se nós trabalharmos em algo que ninguém enxerga, que ninguém vê, aí a nossa vida é inútil. O que esse texto está dizendo é que isso é um engano. É um engano. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como alguém criado à imagem e semelhança de Deus pode ser insignificante? Como? Lembrando aqui de novo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Num dado momento, o pai dele fica depressivo. Por quê? Porque o pai dele o educou para que ele fosse famoso. E o pai havia arranjado um casamento para Brás Cubas com uma moça que era de uma família importante na sociedade. Então ele ia casar e ia conseguir um cargo político, de deputado, alguma coisa nesse sentido. Só que aí a moça, no finalzinho, desistiu e não quis mais casar com Brás Cubas. Por isso, o pai dele ficou deprimido e morreu de desgosto. Por quê? Porque ele disse o seguinte, olha, a gente tem que ter valor. A gente tem que fazer algo valoroso. E o que dá valor à nossa vida é o quanto os homens nos valorizam. Aí a nossa vida é importante. A nossa vida só é importante se os homens nos valorizarem. Aí a nossa vida é importante. Por isso ele morreu. Essa é exatamente a descrição do coração humano.
É por isso que o homem tem tara, ele fica excitado com diploma, com medalha, com dinheiro, com essas coisas que ele acha que conferem significado à vida dele. Ele fica excitado com essas coisas. Porque se ele faz uma coisinha ali onde ninguém está vendo, ele acha que não possui significado algum. A vida dele não tem sentido. Por exemplo, de vez em quando você vê a história de um empresário famoso. Sei lá, o cara que divulgou a marca do McDonald's. Ele foi um empresário aparentemente fracassado nos moldes deste mundo, né? Até os 55 anos, alguma coisa assim. Quando ele conheceu os irmãos McDonald's, com aquela lanchonetezinha lá, e ele comprou o nome, e comprou aquela franquia ali, e virou um sucesso na mão daquele cara. Só que aí o povo conta a história dele, né? Olha, até os 55 anos ele passou só vergonha, humilhação. Por que ele passou humilhação? Porque ele não era famoso, aí então ele era humilhado. Ele só se tornou alguém no dia que ele virou famoso. No dia que ele ficou conhecido, no dia que ele ficou rico. Aí, tá vendo? Todo aquele sofrimento dele de 50 anos teve um significado. Por quê? Porque ele ficou rico e famoso no mundo inteiro. Agora, e você? Você morre pobre, ninguém te conhece, no dia que você morre ninguém lembra de você. Você não tem significado algum. Essa é a perspectiva do homem sem Deus. Não é a perspectiva do homem do Salmo 8. Do homem redimido por Cristo Jesus. O homem redimido por Cristo Jesus, no dia que ele morrer, provavelmente não sairá nenhuma nota nos jornais. Nos jornais deste mundo. Nada. E logo em seguida ele será esquecido. Estou encerrando, tá? Eu estava ensinando essa semana para meu filho uma passagenzinha lá de Camões, né, dos Lusíadas. E aí eu falei isso para ele. Tinha a ver com a história ali. Daqui a alguns anos, ninguém saberá quem eu sou. Porque eu vou morrer e o meu nome vai ficar com você por algum tempo. E um dia você vai morrer também. E o meu nome vai morrer com você. Ninguém vai se lembrar mais que existiu um dia um tal de Rodrigo. Ninguém. Deste mundo. Deste mundo. Porque naquele, se eu for honesto e for um homem de Deus e servir ao Senhor e viver a minha vida para Ele, o que a Bíblia diz é que eu serei coroado de honra e de glória, como diz o Salmo 8, por toda a eternidade. E o nome desses homens que hoje você conhece, meu filho, aí eu citei para ele que ele conhece o Neymar, vão falar dos feitos dele daqui a anos. Vão contar dele. Vão falar de quem ele é. O Pelé, vão contar quem ele é. Apenas por um tempo. Se eles não creram em Cristo, e se não viveram para Deus, apenas por um tempo. Porque a Bíblia diz que o nome deles vai cair no mar do esquecimento. Mas a Bíblia diz que os ímpios, eles são como palha, que o vento dispersa. Mas a Bíblia diz que os crentes são como árvore, que permanece para sempre. Essa é a implicação do Salmo 8. Essa é a implicação da vida humana. A existência humana em Cristo Jesus não é insignificante. A existência humana em Cristo Jesus é coroada de glória e de honra. Ainda que hoje você não veja isso de maneira completa, creia. Porque esse é o destino de todos nós. Todos nós que cremos em Cristo. Por isso C.S. Lewis disse o seguinte: o ser humano não é comum, ele é imortal. Somos imortais. Então, vá para sua casa. Amanhã levante-se e trabalhe. E trabalhe para a glória de Deus. Cuide de seus filhos para a glória de Deus. E não se preocupe se o seu filho não retribuir seus feitos. Não se preocupe. Não fique preocupado em divulgar os seus feitos. Do que você faz para os seus filhos. Não se preocupe. Não se preocupe em divulgar nada. Apenas ali, no escondido. Lembre-se do que dizem que Michelangelo disse. Dizem que ele foi contratado para pintar a Capela Sistina. Já viu? Talvez na internet, uma coisa maravilhosa. E aí perguntaram para ele: por que você está consumindo a sua vida aqui, nesse lugar aqui? Ninguém vai ver isso não.
E dizem que ele respondeu assim: Deus verá. Deus verá. Vá para sua casa amanhã. Levante-se e trabalhe, sabendo disso. Que Deus não poderia ter nos feito apenas um pouco menor do que Ele e nos deixar de lado. Seus olhos estão sobre nós. Seus olhos estão sobre todos nós. E por isso que em Cristo Jesus não há insignificância. A nossa vida tem um propósito. O seu trabalho tem um propósito. Toda a sua existência tem um propósito. Por quê? Porque você foi criado conforme a imagem e semelhança do seu Deus. Você não veio do acaso. Você não é fruto de forças do acaso que te geraram. O seu pai não é um acidente. O seu pai tem nome. Se chama Jeová. Jesus Cristo de Nazaré.